Sentar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu. Glória a Deus. Meus irmãos, quero trazer palavra introdutória ao que vamos meditar, iniciando aí o livro do Êxodo. As jornadas de Israel no deserto, rumo a Canaã. Uma viagem que era para durar quantos dias? Do Egito para Canaã, 15 dias, 2 semanas. E durou quanto tempo? 40 anos. Então, na iluminação do Espírito, vamos aprender com os erros deles, para que a nossa viagem também não fique como a deles. Viu? Vamos aprender para não ficar andando em círculos no deserto da vida. Porque tem pessoas andando em círculos no deserto da vida. E às vezes culpando a Deus, né? E Israel passou por uma grande experiência. E nós temos aprendizados aqui riquíssimos para a nossa vida espiritual. No capítulo 46, onde lemos de Gênesis, Deus faz uma promessa a Jacó em Berseba. E diz para ele, no verso 3, eu sou o Deus do teu pai, não temas descer ao Egito. Porque naquela época o Egito era uma superpotência mundial. Era um centro econômico, era um centro religioso, era um centro cultural. E os irmãos sabem da fome que veio sobre toda a terra, e por causa de José, uma porta de escape foi aberta no Egito. Muito grande, não é? De maneira que a família de José foi abençoada. Tudo aquilo que ele passou na vida dele foi um caminho de Deus para ele ser uma espécie de redentor. Porque José, no Antigo Testamento, aponta para Cristo. O nome de José, assim como o de Josué, são também nomes, tipologicamente, têm a mesma raiz do nome de Jesus, né? O Senhor é salvação. Coisa linda, não é, irmãos? E aqui o Senhor diz para Jacó: não ter medo de colocar o caminhão de mudança e ir para o Egito. Mudar, sair da sua terra e ir para uma terra diferente. Porque ele não ia ficar lá, verso 4. Tu vais descer ao Egito e eu vou contigo, diz o Senhor. Vê que coisa linda. E certamente te farei tornar a subir, te farei retornar. Então aqui Deus fez uma promessa, Deus dá uma ordem e também uma promessa, dizendo que ali o povo de Deus ia crescer muito como grande nação. Aqui, irmão, dessa promessa até Êxodo capítulo 1, nós temos um espaço de 400 anos. É muito tempo. E essa experiência daqui desfaz aquele ditado popular de que crente que tem promessa não morre. Nunca mais diga isso. Porque um crente que tem promessa pode morrer, sim. Quem não morre é quem fez a promessa. Ele não é? E Jacó não ficou vivo para ver o cumprimento desta promessa. Que coisa tremenda, né, de ensinamento para nós. 400 anos de quando Deus falou com ele, e quando depois de 4 séculos Deus vai confirmar, não é nem cumprir, confirmar aquela profecia. E às vezes a gente fica agoniado porque vai num ciclo de oração, Deus fala com a gente, e vai passando os dias, ele não confirma, né? Aí eu quero que Deus confirme logo, já no outro dia. Aqui Deus demorou 400 anos para confirmar a promessa, a profecia. Vê que negócio forte. Tem profecia que Deus fala para a gente que é confirmação, que a gente nem lembra que é confirmação, que a gente esquece. Porque Deus é o único que faz questão de lembrar o que Ele prometeu. O homem não, o homem na campanha política diz: olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, e torce para a pessoa esquecer. Aí geralmente a oposição pega aquele vídeo, pega aquele áudio, aquela entrevista lá no debate, lá de não sei quantos anos atrás, aí olha essa promessa aqui que você fez, não é assim?
Com Deus não. Deus não precisa que ninguém lembre a Ele. Ele mesmo, como Deus, faz questão de vez em quando ficar lembrando a nós: ei, eu fiz uma promessa, eu não estou esquecido não, eu vou operar, eu vou fazer. É normal do homem se inquietar na espera e às vezes até esquecer o que Deus falou, mas o Deus que nós servimos, Ele é fiel naquilo que Ele fala e é poderoso naquilo que Ele faz. Viu, irmãos? Deus é fiel no que Ele fala, ou seja, se Ele falou, Ele vai fazer. E Ele é poderoso no que faz, porque Ele não precisa pedir ajuda a alguém para executar o que Ele falou. Paulo disse que dele é o querer e o efetuar. Quando Deus quer, Ele já está fazendo. Não há distância entre a vontade e o poder de Deus. Não há. Por isso que quando aquele leproso foi até o Senhor e disse assim, pedindo um milagre, né? Senhor, se queres, eu fico limpo. Ele não disse se podes, porque ele sabia que Jesus podia, né? Ninguém pode orar e dizer: olha Deus, se tu puder, faz isso daqui. Não, poder já não se questiona. Agora tudo pode ser uma questão de vontade de Deus. Depois de 400 anos, vamos ver o que vai acontecer aí no capítulo 1. Observa aí na tua Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Não escapou ninguém. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. As famosas 12 tribos de Israel que vão se originar. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Irmão, não foi só Jacó que morreu, não. A geração toda morreu. Então Deus podia olhar do céu e dizer: não ficou um vivo, eu vou esquecer esse negócio, que não tem ninguém vivo para me cobrar. Que coisa tremenda, hein? Não foi um só não, a geração inteira já tinha desaparecido da terra. Mas Deus é tão grande, Ele vela pela sua palavra para cumprir, e todo mundo pode desaparecer, mas Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele não tem data de validade, Ele é imutável, Ele é eterno, sempre eterno Deus. Glória a Deus. E a promessa para Jacó é que Deus ia fazer ele se multiplicar e crescer como uma grande nação. Veja o que diz o verso 7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A palavra aqui dizendo que eles cresceram grandemente é o mesmo termo original para enxamearam. Era como um enxame de abelha. Era como uma colmeia de abelha, um enxame de formiga. Aquela quantidade de inseto que aparece. Vocês, eu não sei de onde veio tanta coisa. É um povo que cresceu muito porque estava abrigado numa promessa. Mas o verso 8 diz que mudou o faraó. Agora era um novo rei que estava na frente do Egito. Esse rei não tinha conhecido José, não sabia a contribuição que José tinha trazido para o Egito. Esse rei não sabia do Deus de Jacó. E no verso 9 ele olha para o povo e diz: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eles não só se multiplicaram em número, mas também em poder. Era um povo abençoado por Deus. Era um povo que vivia a bênção da multiplicação. Isso incomoda o inimigo. Quando o povo de Deus cresce, quando o povo de Deus se multiplica, quando a bênção de Deus se espalha sobre a terra, na vida de quem Ele tem promessa, gera inquietação na vida do Egito.
E o verso 10 ele diz: vamos usar com astúcia, vamos criar uma armadilha para que não se multipliquem. E quando vier a guerra, eles se ajuntem com os inimigos, pelejem contra nós e desapareçam daqui. E no verso 11, uma estratégia que muitos governantes usam ainda hoje: colocaram sobre eles pesados impostos, ou maiores tributos, para os afligirem com cargas, com peso. E com esse trabalho mandaram eles edificar cidades, templos, aumentaram a jornada de trabalho, diminuíram o salário. Se eles tinham direito a vale alimentação, reduziram. Se tinha direito a plano de saúde, cortaram. Trazendo para o dia de hoje: se trabalhava 8 horas, com 2 horas de almoço, passou a trabalhar 9 horas, com 1 hora de almoço. Trazendo para o dia de hoje, entendeu? Se tinha aquele Chester no final do ano, tira. E aí você vai pensando: só ruindade, só maldade. Mas o verso 12, eles estavam debaixo de uma promessa. Diz que quanto mais o Egito afligia, mais eles se multiplicavam e mais cresciam. Porque ninguém pode impedir a bênção de Deus na vida do seu povo. Viu? Pode pisar, pode apertar, pode empurrar, pode inventar lei, pode inventar decreto. Olha, irmão, não tenha medo de nenhum. Eu estou falando aqui do maior governo da época. O Egito era como os Estados Unidos, a União Europeia, a China comunista da época. Era uma potência. Mas Deus não é ameaçado por potência humana. Deus não é refreado por planos humanos. E a bênção de Deus não depende das condições serem favoráveis ou desfavoráveis. Se a mão de Deus estiver estendida, o profeta diz que ninguém pode pegar o braço de Deus e dizer: com licença, Deus, eu não quero que tu abençoe, não. Tira aí o teu braço. Quem pode remover a mão de Deus? Quem pode invalidar o braço do Senhor? Hein? Quem pode dizer: Deus, eu não estou gostando não que tu estás abençoando a igreja? Diminua aí. Não. Quanto mais afligiam, mais cresciam. E o povo de Deus tem vivido isso ao longo da história, irmão. Porque o povo de Deus tem sofrido muitas lutas, muitas agonias. Mas aqui estamos nós, né? Podemos até usar o mesmo texto como um enxame de crente. Aonde você chega tem crente. Aonde você chega tem igreja. Aonde você chega tem alguém cantando, tem alguém louvando. Até aqui é porque a bênção de Deus vem lá de Jacó, vem lá de Abraão, vem lá de Isaac. Há um Deus sentado no trono, poderoso em obras, e ninguém pode invalidar os seus decretos, os seus divinos decretos. Glória a Deus. E o verso 13 e 14 diz que os egípcios colocavam dureza sobre os filhos de Israel. E o verso 14 diz que a vida deles era amarga, porque eles trabalhavam com barro e com tijolos, com todo o trabalho do campo e com todo o seu serviço. Tudo que tinha de trabalho pesado para fazer, bota o hebreu. Bota o hebreu para trabalhar, bota ele para fazer. E do verso 15 ao 22, nós temos aqui uma situação muito parecida com a do nascimento de Cristo. Porque como era um povo que as mulheres tinham muito filho, então Faraó baixou um decreto: se for menino, mata. Se for menino, até deixa. Nasceu, mate, porque não dá não. É muita gente e a gente tem que controlar. Um controle de natalidade nefasto. E as parteiras tiveram temor de Deus. Vê que coisa, não é? Sempre Deus vai usar alguém. No verso 17, elas não faziam o que o rei do Egito mandava. Quando o menino nascia, ao invés de matar, elas deixavam viver. E quando o faraó chamou, no verso 18, disse: por que vocês estão deixando o menino viver? Aí elas respondem de uma maneira até engraçada. Isso é porque as mulheres hebreias é mais rápida. Quando a gente chega lá para fazer o parto, o menino já está nascido. Então, se elas não debateram,
com muita sabedoria, não discutiram, mas também não se dobraram aquilo. E foram abençoadas por causa desta atitude. Deus abençoou a família delas, porque elas tiveram temor de Deus, não é? Isso significa que pode ter muita gente ruim maquinando o mal, mas no meio disso tudo sempre vai ter alguém que Deus vai usar. Coisa tremenda, não é? E no meio daqueles que nasceram, olha que coisa linda, nasce um rapazinho por nome de Moisés. Capítulo 2 diz que ele era da casa de Levi, linhagem sacerdotal. E no verso 2 diz que a sua mãe lhe concebeu e viu que ele era formoso, ele tinha uma beleza que se destacava. Esconde ele por 3 meses, não teve chá revelação, foto nas redes sociais, porque uma mãe quando tem um filho, ela quer compartilhar a alegria. Agora imagine ter aquele menino e não poder dizer a ninguém. Mas chegou um tempo que não tinha mais como esconder. Pega a arca betumada, coloca o menino nela e joga na borda do rio. E fica mandando a sua irmã, que é Joquebede, nós conhecemos, sua mãe, e a sua irmã Miriam, ficar à espreita de longe para ver o que vai acontecer. E no caminho da divina se está no rio naquele dia, se banhando, é a filha de Faraó. Que coisa, né? Enquanto estão se banhando no meio dos juncos, ela vê o menino chorando naquela arca, naquele cesto betumado. E é uma coisa tremenda, porque quando ela vê o menino, ela reconhece que ele é hebreu. Ela vê que tinha algo de Deus já ali, que aquele menino era diferenciado. E Deus também, assim como usou as parteiras, vai usar aquela moça. E ela diz, chama, vê que coisa tremenda, verso 7. Chama aí uma ama das hebreias para criar este menino. E a moça foi e chamou a própria mãe de Moisés. Só apareceu uma vaga de emprego. O salário é bom. Viu? E não precisa a senhora nem sair de casa, é home office. Se é o quê? É para cuidar deste menino. Quando mostrou o menino, olha, irmão, Deus é Deus. Quem imagine uma mãe receber um salário para cuidar do próprio filho. O menino que era para morrer. Mas quando Deus tem negócio na vida, não morre e ainda prospera. E é bem cuidado. Nós estamos sendo bem cuidados por esse Deus. Quanto de nós já era para ter perecido, porque Faraó representa o inimigo das nossas almas, e a sentença que ele traz para nós é de morte, mas o Senhor vai ao nosso encontro, chega primeiro e diz, não, este aqui eu tenho um projeto, essa aqui eu tenho um plano, e eu vou executar o plano, aleluia, e uma porta de providência se abriu, e aquele menino é amamentado, é criado pela mãe, e quando fica grande, verso 10, é levado à casa da filha de Faraó, que lhe adota e lhe dá o nome de Moisés, que significa tirado, porque ele foi tirado da água. E Moisés foi aí matriculado na melhor escola, não é? Estudava idiomas, aula de informática, tinha vida de filho de rei. Veja que coisa, não é? Tinha presente do ano, o melhor quarto, tinha todas as regalias alimentícias, plano de saúde, férias, um filho de rei daquela época, imagine, direito a tudo isso, glória a Deus. Mas Moisés sabia qual era a sua origem, e se Moisés fosse esses crentes de hoje, ia botar lá no Instagram, né? Sei lá, hebreu nunca mais, Deus mudou a minha história. Ia botar lá, dei a volta por cima, do junco para o palácio. Ele ia fazer até hinos, né? Que muito cantor canta, né? Quem me viu verá, olha eu aqui. Mas eita Deus, é forte isso, porque é uma realidade nossa. Mas o autor aos Hebreus inseriu Moisés na galeria da fé,
no capítulo 11, veja que texto lindo. Quem pode ler para nós? Hebreus 11, lê bem alto, do verso 23 até o 26. Moisés, irmão, ele foi adotado, trazendo para o dia de hoje, por um Trump, um Biden, Bolsonaro, Rainha Elizabeth, uma pessoa assim, Angela Merkel. Veja, viu? Pessoa que morava lá num país pobre e veio morar na metrópole. Veja o que Moisés fez. Quem lê para a gente Hebreus 11, se ligue na palavra, Deus está falando. Não fique desatento, não, a gente está aqui para receber a palavra. Hebreus 11, do 23 ao 26. Quem lê? Vê que coisa tremenda. Obrigado. 3 coisas aqui fortíssimas que Moisés renunciou. Renunciou ser chamado filho da filha. Ele renunciou poder. Porque se ele era da descendência, ele podia ter um cargo grande ali, né? Ele poderia ter um cargo de chefia no Egito, porque ele era da linhagem real. E ele rejeitou aí o poder. No verso 25 diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo ter o gozo do pecado. Um homem jovem tinha acesso ao harém do Egito com muitas concubinas, festas, essas festas mundanas que não são de hoje, essas festas mundanas existem há muito tempo, drogas, relações ilícitas, música, dançarina. Moisés rejeitou aquele gozo do pecado, mesmo sabendo que ia ser maltratado com o povo de Deus, porque sair do Egito e voltar para casa era para levar chicotada, pagar imposto alto, sofrer os impropérios dos capatazes de Faraó. Então Moisés aqui também vai renunciar ao prazer. E no verso 26 diz que ele também renuncia o Egito, porque via que o sofrimento do Senhor Jesus era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então ele tinha conta recheada nos bancos do Egito, mas renunciou porque tinha em vista a recompensa. A palavra grega aqui é: ele via de longe um galardão preparado para ele. Abriu mão de 3 coisas que quase ninguém quer abrir mão, que o mundo gira em torno disso: dinheiro, poder e prazeres da carne. Renunciou às 3 coisas, viu que o seu povo estava sofrendo, fez as malas e voltou para o seu povo. E é interessante que ele sai dali, antes de voltar de fato para a sua terra, e por ver a injustiça e querer fazer justiça com a própria mão, ele quis livrar um irmão, um patrício, um conterrâneo hebreu, que estava sendo injustiçado com um trabalho excessivo por um egípcio. Ele cometeu um assassinato, matou um egípcio e fugiu com medo do que poderia lhe acontecer. Vai parar no deserto de Midian e encontra umas moças indo pegar água no poço, e aquelas moças sendo importunadas por estranhos. Ele protege elas, livra elas, e elas convidam ele para ir almoçar, fazer a refeição em casa. Quando chega, apresenta ao pai, o Jetro, e aquele homem fica feliz e lhe dá uma das filhas. E Moisés casa, não é, com Zípora, história conhecida da igreja. E ali ele vai viver, vai ter seu primeiro filho, Gerson, e vai ficar, sabe quantos anos ali? 40 anos no deserto. Agora pense comigo uma coisa, igreja. Deus tinha feito uma promessa de que ia libertar o povo de Israel do Egito. E quem foi que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito? Quem foi que Deus usou? Qual foi o principal homem que Deus usou? Moisés. Então Deus tinha, numa visão humana, que aproveitar que ele tinha uma pechada lá dentro, que ele tinha uma influência lá dentro do palácio. Eu vou aproveitar que Moisés está aí dentro para usar ele. Mas Deus deixa Moisés passar 40 anos no Egito,
mais 40 anos no deserto, sendo esquecido, o nome dele não era nem mais lembrado, e com 80 anos, é que Deus chama Moisés para uma conversa, e diz: eu vou te usar para libertar o meu povo da mão do Egito. Veja se o trabalhar de Deus às vezes não vai de encontro à mente da gente. Porque se Moisés fosse esses crentes de hoje em dia, ele dizia: mas Deus, eu passei 40 anos lá, eu comia na mesa do homem, eu via o homem toda hora, andava nos corredores, tinha acesso, o Senhor nunca mandou eu dar um recado. Depois que eu saio de lá, 80 anos depois de vida, o Senhor agora diz que eu tenho que voltar para libertar Egito da mão de Faraó. O trabalhar de Deus, irmão, é diferente do trabalhar do homem. Porque Deus não precisa de peixada, Deus não precisa de tubarão, né? De influência, de conhecido, de propina, de gorjeta, de suborno, de telefonema. Deus não precisa de carteirada. Deus é Deus, Ele entra onde Ele quiser, Ele fala com quem Ele quiser falar. Se Ele quiser fechar, Ele fecha, e não tem ninguém que abra, não tem canetada que abra, e se Ele abrir, não tem ninguém que feche. Ele é todo poderoso e vai de encontro às circunstâncias. Deus dessa igreja complica para descomplicar, viu? Quando você vê o negócio complicado, já vá dando glória por antecedência. E alguém vai dizer: o que é isso? Eu não estou entendendo, não. É porque eu conheço o trabalhar do meu Deus. O modus operandi dele é assim: quando eu vejo as coisas se embaraçando, eu já vou me alegrando, porque eu sei que vem milagre aí, vem resposta, vem providência. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que vai de encontro às expectativas. E eu quero dizer para a igreja, nesses dias que estamos vivendo, que Deus vai levantar muitos Moisés que está no meio do deserto, que ninguém está nem vendo, não sabe nem quem é, para ter uma conversa com os grandes dentro dos palácios. Deus é grande e está levantando profetas, homens e mulheres crentes, para fazer a sua vontade. E você pode ser um deles, viu? Não pense que Deus vai botar você num trono para ali usar, não. Ele vai usar você andando de chinelo no meio do deserto, dizendo: Deus, o chinelo está tão fino que eu estou sentindo a quentura no pé. É assim mesmo, meu filho. É na minha dependência, né? E eu vou botar aqui roupa para falar com o Faraó. Vai botar roupa nenhuma. Eu sou a tua roupa. Eu sou poder na tua vida, unção, graça. Te darei autoridade, te darei revelação, te envolverei nos meus mistérios, porque para eu usar não precisa de nada, só da minha presença, diz o Senhor. Seja um crente cheio de Deus, no palácio, no deserto ou no monte. Seja um crente cheio de Deus. Isso é só a introdução. Nas próximas semanas a gente vai costurando este tecido com a ajuda do Espírito, e entendendo como foi que Deus usou este homem para fazer um ato que marcou a história da humanidade para sempre, viu? Interessante que num tempo que não tinha nem meios de comunicação, mas eu falei aqui domingo quando preguei de Raabe, que no tempo que não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha outdoor, nada. Quando os espias chegaram em Jericó, disse assim: Pai do Senhor, a gente é crente. Vocês servem aquele Deus, né? Olha, aqui só falam disso, viu? O Deus de vocês não foi aquele que abriu o mar vermelho, não foi que matou o Faraó? Irmão, num tempo que não tinha nem meios de comunicação como tem hoje, as obras de Deus já eram conhecidas, porque quando Deus faz, toda a terra vai ter que saber, viu? Quando você chegar para agradecer, alguém já vai estar sabendo. Eu estou sabendo. Eita, você crê nisso, que o que Deus vai fazer? Aleluia. Você crê que o que Deus vai fazer é tão grande, que quando você chegar lá para falar, alguém vai dizer: eu estou dando glória, que eu fiquei sabendo. Junta a minha glória com a tua e vamos adorar a Deus. Aleluia. Próxima quinta a gente continua, e nos próximos meses nós vamos meditando no livro do Êxodo. Vamos ouvir o coral louvar a Jesus. Com esse hino nós vamos entregar a Deus as nossas santas contribuições, as primícias da nossa colheita, tá bem, irmãos? Tem chegado o pastor Gilmar Ribeiro.
pastor da nossa igreja, coordenador ali da área Itabajara, e ele que também é da diretoria de nossa igreja. E após o coral louvar o nome do Senhor, nosso pastor Gilmar, toda a condição do trabalho para a glória de Deus. Curve a sua cabeça e vamos entregar a Deus. Evangelista Martins faz esta oração.